Jó, Iov. Capítulo 7. Iov continua. Não é a vida do homem mortal na terra como trabalho obrigatório, e não são os seus dias como os de um trabalhador contratado. Como um escravo, ele anseia pela sombra, e como um trabalhador contratado, ele espera por seu salário. Assim, designaram-me meses de futilidade e deram-me noites de aflição. Ao deitar-me, eu me pergunto: quando me levantarei? Mas, enquanto a noite se arrasta, eu me viro na cama até o raiar do dia. Meu corpo está coberto de vermes e de crostas de pó. Minha pele está cheia de feridas e de pus. Meus dias passam mais rápido do que a lançadeira do tecelão, e se acabam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento, de que os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Os olhos que me veem agora não me verão mais. Teus olhos procurarão por mim, mas já não existirei. Como a nuvem que se desfaz e desaparece, quem desce à sepultura não voltará. Não retornará mais à sua casa, e o seu lugar não conhecerá mais. Portanto, não ficarei calado. Vou falar na angústia do meu espírito, vou me queixar na minha amargura. Por acaso sou o mar ou um monstro marinho, para que coloques um vigia sobre mim? Quando eu digo: meu leito me consolará, minha cama ajudará a aliviar meu sofrimento. Tu me aterrorizas com sonhos, e me assustas com visões, de modo que eu prefiro morrer sufocado, sim, prefiro morrer, a viver com este corpo. Detesto a minha vida, não quero mais viver. Deixa-me em harmonia, pois os meus dias são como um sopro. O que é o homem mortal, para que te preocupes com ele e fixes tua atenção nele? Porque o examinas a cada manhã e o provas a cada instante? Será que não desviarás o teu olhar de mim e não me darás tempo nem mesmo para eu engolir a minha saliva? Se pequei, como eu poderia prejudicar a ti, o observador da humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo? Será que me tornei um fardo para ti? Por que não perdoas a minha transgressão e não deixas passar o meu erro? Pois logo me deitarei no pó. Tu me procurarás e não mais existirei. Jó, Iov. Capítulo 8. Então Bildade, o suíta, disse em resposta: Até quando você continuará falando assim? As palavras da sua boca não passam de uma forte rajada de vento. Será que o Criador perverteria a justiça? Será que o Todo-Poderoso perverteria a retidão? Se seus filhos pecaram contra ele, ele os deixou ser punidos por causa da rebeldia deles. Mas, se você apenas recorresse ao Criador e implorasse o favor do Todo-Poderoso, e se você realmente fosse puro e justo, ele daria atenção a você e lhe restauraria o lugar que é seu por direito. E embora seu começo tenha sido pequeno, seu futuro seria grande. Por favor, pergunte às gerações anteriores, e preste atenção às coisas que os pais delas descobriram. Pois nós só nascemos ontem e não sabemos nada, visto que os nossos dias na terra são como uma sombra. Será que eles não o instruirão, e não lhe dirão o que sabem? Por acaso o papiro cresce onde não há brejo? Será que o junco fica grande sem que haja água? Enquanto ainda estiver dando brotos, sem ser arrancado, ele secará antes de qualquer outra planta. Esse é o fim de todos os que se esquecem do Criador, pois a esperança do ímpio acabará. A confiança dele é em vão, e a segurança dele é tão frágil como uma teia de aranha. Ele se apoiará na sua casa, mas ela não resistirá. Ele tentará se agarrar a ela, mas ela não permanecerá. Ele é como uma planta viçosa à luz do sol, seus ramos se espalham pelo jardim. Num monte de pedras, suas raízes se entrelaçam. Ele procura uma casa entre as pedras. Mas, quando ele é arrancado do seu lugar, esse lugar não o reconhece, e diz: nunca o vi. De fato, é assim que ele desaparecerá, então outros surgirão do pó. Com certeza, o Criador não rejeitará os que mantêm a integridade, nem apoiará os que são maus. Quanto a você, ele ainda encherá sua boca de riso, e seus lábios de gritos de alegria. Os que o odeiam serão cobertos de vergonha, e a tenda dos maus não existirá mais. Jó, Iov. Capítulo 9. Iov disse em resposta: De fato, sei que é assim. Mas como o homem mortal pode ter razão numa causa contra o Criador? Se alguém quisesse argumentar com ele, não conseguiria responder nem sequer uma de 1000 perguntas que ele fizesse.
Ele tem coração sábio e grande poder. Quem pode se opor a ele e sair ileso? Ele desloca montanhas sem que ninguém saiba. Ele as destrói na sua ira. Faz a terra tremer e sair do seu lugar, de modo que as suas colunas estremecem. Ele ordena ao sol que não brilhe, e bloqueia a luz das estrelas, estende sozinho os céus, e pisa nas ondas altas do mar. Ele fez as constelações de As, de Quesil e de Quima, e as constelações do sul. Faz coisas grandiosas e insondáveis, coisas maravilhosas que não podem ser enumeradas. Ele passa por mim, e não consigo vê-lo, passa perto de mim, mas eu não percebo. Quando ele se apodera de algo, quem pode impedi-lo? Quem pode dizer a ele: o que estás fazendo? O Criador não refreia sua ira. Até os ajudantes de Raabe se curvam diante dele. Quanto mais se eu lhe respondesse, teria de escolher cuidadosamente minhas palavras para argumentar com ele. Mesmo que eu tivesse razão, não lhe responderia, eu só poderia implorar compaixão ao meu juiz. Se eu clamar a ele, será que me responderá? Não acredito que ele escutará a minha voz, pois ele me esmaga com uma tempestade e multiplica os meus ferimentos sem nenhum motivo. Ele não me deixa tomar fôlego, e me enche de coisas amargas. Se for uma questão de poder, ele é o poderoso. Se for uma questão de justiça, ele diz: quem pode me chamar para prestar contas? Se eu tivesse razão, minha própria boca me condenaria. Mesmo que eu mantenha a integridade, ele me declarará culpado. Mesmo que eu mantenha a integridade, não sei o que acontecerá comigo. Eu rejeito esta minha vida. Não há diferença. É por isso que eu digo: ele destrói tanto os inocentes como os maus. Se uma enxurrada causasse a morte repentina, ele zombaria do desespero dos inocentes. A terra foi entregue aos maus, ele fecha os olhos dos juízes. Se não é ele, então quem é? Agora meus dias são mais velozes do que um corredor. Eles fogem sem ver o que é bom. Deslizam como barcos de junco, como águias que mergulham sobre a presa. Se eu dissesse: vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e ficar animado, eu ainda ficaria com medo por causa de todas as minhas dores, e sei que não me considerarias inocente. Eu seria considerado culpado. Então por que lutar em vão? Se eu me lavasse na água de neve derretida, e purificasse minhas mãos com barrela, tu me mergulharias numa poça de lama, de modo que até minhas roupas me detestariam. Pois ele não é homem como eu para que eu possa lhe responder, ou para nos confrontarmos em juízo. Não há ninguém para decidir entre nós, que possa servir como nosso juiz. Se ele parasse de bater em mim, e não deixasse que o seu terror me apavorasse, eu falaria com ele sem ter medo, pois não é da minha índole falar com medo.